iniciarmos aqui o tema, que é um tema que eu creio que é de muito interesse de líderes e professores de educação cristã, né, no Ministério Infantil, que é criança de berçário não aprende. É uma afirmação que a gente ouve constantemente. Mas será que realmente criança de berçário não aprende? Não aprende sobre a Bíblia? Não aprende sobre Deus? Então, mas antes de iniciarmos aqui o nosso vídeo, aproveita aqui embaixo, ó, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos que virão por aí, tá muito legal. E não se esqueça, dê o seu like, certo? Então, pois bem, será que criança de berçário não aprende? Vamos iniciar com um versículo bíblico, porque tudo que nós falarmos, nós temos que comprovar biblicamente, né? Às vezes comprovamos cientificamente, que também tem a ver, né, com o desenvolvimento psicológico, desenvolvimento da criança, né, usando a psicologia, usando até a pedagogia. É interessante a gente se apropriar dos conhecimentos científicos, né, comprovados, e também a fundamentação bíblica. A Bíblia fala em Salmos 8, versículo 2, você comprova aí na sua Bíblia, se tiver com a Bíblia aí, pode abrir aí Salmos 8, versículo 2. É um versículo muito conhecido que fala que da boca dos pequeninos e dos que mamam suscita fortaleza. Algumas traduções traz, da boca das crianças e dos recém-nascidos anuncia a grandeza, a fortaleza do Senhor. Ai, que bênção, gente. E como é que a gente crê na palavra? A palavra está dizendo que da boca dos pequeninos, dos que mamam, suscita a fortaleza de Deus, a força de Deus. E a gente não crê que essa criança tem condições de receber uma educação cristã na fase do berçário. Mas vamos mais adiante. Um texto muito conhecido, quando Jesus expulsa os mercadores do templo, a gente geralmente lê esse texto e se atém a apenas isso, né? Que a casa de Deus, além de Jesus estava mostrando que tinha que ser uma casa de reverência, uma casa de oração. Mas se você continuar lendo, esse texto mais adiante fala que no momento que Jesus expulsou os mercadores, que chicoteou, ele anunciou que a casa do pai dele era a casa de oração, começaram a vir várias pessoas para Jesus curar, cegos, coxos, aleijados, e chegaram também os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes para ver o que estava acontecendo, que alvoroço era aquele. E quando chegaram lá, eles ficaram maravilhados com o que Jesus estava fazendo ali, operando milagres, operando maravilhas. E nesse mesmo texto, que está registrado em Mateus 21, a partir do versículo 14, fala que tinha crianças no templo adorando a Deus, gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. As crianças estavam ali gritando, glorificando a Deus, porque Jesus expulsou os mercadores que estavam fazendo da casa do Senhor um covil de ladrões, e ali era lugar de adorar o Senhor, e as crianças estavam adorando. E a Bíblia relata que assim como na passagem que os discípulos, né, falaram: mestre, essas crianças estão atrapalhando, eu não queria deixar as crianças chegar até Jesus. Nessa passagem fala que os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes se indignaram com aquelas crianças gritando, fazendo zoada no templo. E aí eles se viraram para Jesus e falaram: você não está vendo aí o que essas crianças estão fazendo? Aí Jesus citou esse salmo: vocês não sabem o que está escrito na lei, nas escrituras? Que da boca dos pequeninos e dos que mamam suscita ou procede o perfeito louvor? Oh, glória a Deus! O próprio Jesus declarou o texto bíblico, afirmando que da boca dos pequeninos suscita o perfeito louvor. Então nós, professores de crianças, professores dos pequeninos, daqueles que mamam, da fase de berçário, não vamos crer na palavra de Deus que diz que eles são capazes de oferecer a Deus um perfeito louvor? Então, amados, precisamos mudar esse conceito. Precisamos educar as crianças, trazer uma educação cristã com base bíblica desde o berçário. Esse final de semana nós ministramos o curso de capacitação que eu falei, né, que iríamos ministrar, e nós focamos mais nessa questão do berçário, fizemos algumas oficinas práticas mostrando como deve ser o ensino do berçário, como a gente pode aproveitar da metodologia que a própria pedagogia
utiliza na educação secular. A gente pode utilizar esses métodos porque faz parte do desenvolvimento, né, da criança, porque ela realmente brinca, mas ela tem que aprender brincando. Então, ali a gente falou sobre o ensino intencional e criativo, porque a criança já tem a semana toda para ficar em creche, brinquedoteca, às vezes em casa na televisão, e ali a gente tem tão pouco tempo, uma vez por semana, às vezes 40 minutinhos de aula, e a gente está desperdiçando o tempo. E o inimigo tem investido na vida das crianças desde recém-nascidos, e nós estamos adormecidos como líderes de criança. A criança nessa idade é só para brincar. A igreja tem que encher de brinquedos pedagógicos, de parquinho, de bercinho. Não que seja errado ter, mas o foco não é esse. E ali naquele curso a gente mostrou que, assim como no secular hoje, estão utilizando de recursos reciclados com o intuito de desenvolver a criança como um todo, né? Ali você vai trabalhar, a gente mais vídeos mais adiante vamos mostrar, né? A gente trabalha com garrafinhas sensoriais, mostramos ali instrumentos musicais reciclados para desenvolver, porque a criança nessa idade tem que trabalhar, é a idade onde ela trabalha aprende através dos sentidos e do movimento, né? Que a pedagogia, a psicologia chama que é o momento, é o psicomotor da criança, a psicomotricidade, nada mais é, né? Utilizar os 5 sentidos para aprender e o movimento. Então, ali você vai desenvolver atividades em que a criança vai desenvolver os sentidos e o movimento, ela vai estar brincando, desenvolvendo fisicamente, desenvolvendo o cognitivo, né, que é o intelecto, aprendendo, vai estar desenvolvendo também espiritualmente. A exemplo de Jesus, que crescia em estatura, conhecimento ou sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Se eu não me engano, está em Lucas 2:52. Então, Jesus crescia em todos os aspectos. Ele foi criança e a Bíblia, gente, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia tem tudo que a gente precisa, tudo está aqui registrado, tudo que a gente precisa para aplicar. Não é nada novo. Não é nada novo. A ciência e tantas outras coisas, métodos de ensino. A gente viu também nesse treinamento final de semana, nós utilizamos o exemplo de Jesus como mestre, como professor, né? Baseado naquele livro, quem já leu, né? Sabe do que eu estou falando, e quem não leu, procure ler a pedagogia de Jesus. Você vai ver que as metodologias de ensino, do ensino-aprendizagem aplicado hoje, muitas tem base até Jesus utilizou, tem base no ensino de Jesus. Ele usou de vários métodos para ensinar os seus alunos, os seus discípulos, para instruir na palavra. E muitas vezes nós não estamos nos apropriando desses métodos porque achamos que na igreja não é necessário. Gente, essas crianças, elas estão em desenvolvimento, então nós precisamos trabalhar como um todo, mas não, às vezes estamos subestimando, não estamos crendo na palavra ou não conhecendo, e que a palavra está afirmando que da boca dos pequeninos, dos que mamam, suscita o perfeito louvor. O próprio Jesus declarou isso, e nós não temos trabalhado o lado espiritual. As crianças vêm para berçário para brincar, para passar tempo, enquanto os pais estão lá recebendo o alimento espiritual no tempo. Então precisamos mudar esse conceito, precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar no Senhor sabedoria, precisamos remir o tempo, porque os dias são maus e as nossas crianças estão sendo atacadas por Satanás, estão sendo destruídas e nós estamos muitas vezes adormecidos. Precisamos ampliar a nossa visão espiritual. Tiago 1,5 fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, indistintamente ou liberalmente, não lança em rosto. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria para estar ministrando aos corações dessas crianças a palavra de Deus. É na primeira infância que se forma o caráter para a vida adulta. É na primeira infância, que até os 6 anos de idade, que precisamos incutir princípios bíblicos na vida dessa criança, para que haja transformação de caráter, para que haja um crescimento espiritual, para que ela se firme na presença do Senhor. É muito mais fácil que estão na fase esponja, em que absorve todo o conhecimento, que absorve tudo. E a gente precisa investir no berçário. E eu louvo a Deus que já existem igrejas hoje que estão investindo
desde a gestação. A mamãe gestante vai para a sala junto com o berçário, ele recebe ministração sobre a sua barriga, palavras proféticas. Aquela criança, a mesma ministração que as que estão ali estão recebendo, a que está no ventre vai receber. E nós desejamos chegar a esse nível de estar ministrando as nossas crianças desde o ventre da mamãe. Precisamos ampliar nossa visão. Então, criança de berçário aprende sim. Ah, é só para brincar? Ela brinca, mas aprende brincando. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo e que Deus possa estar ampliando nossa visão espiritual. Estude mais sobre isso, procure conhecer mais a fundo para desmistificar isso que Satanás tem incutido muitas vezes em nossa mente e estamos perdendo tempo, desperdiçando tempo. Não estamos investindo como devemos investir na vida dos nossos pequeninos, que o nosso Jesus tanto valorizou e tanto ama. Deus abençoe.